Caros peixes, hoje vamos falar sobre heresia. Sim, essa palavra pesada, carregada. Vamos falar um bocado sobre isso. Será que tu és um herege? Se calhar já foste chamado de herege. Será que tu sabes o que é uma heresia? Talvez não saibas. Certamente não sabes todas as heresias, porque é uma lista grande. E aquilo que eu queria falar com vocês era precisamente sobre isto. Heresias. É uma palavra que eu sinto que se solta com demasiada facilidade. Sinto que acusamos com muita precipitação certas pessoas de serem heréticas e às vezes não temos a perfeita noção do que é que esse termo realmente significa. E a primeira coisa que eu queria dizer, e espero depois poder comprová-lo, é que dizer se uma coisa é heresia ou não é uma tarefa de indivíduos. Historicamente, sempre foi a Igreja, em comunidade, que se pronunciou e definiu o que era ou não era uma heresia. Porque a Igreja também diz o que é a ortodoxia. E neste sentido, portanto, vamos definir que a heresia é um desvio do ensino fundamental das propostas fundamentais da fé cristã. Mas o que quero dizer é que heresia não é uma coisa que um indivíduo possa dizer, a não ser que esteja a ecoar um ensino da Igreja. E por Igreja eu não estou aqui a falar de nenhuma Igreja em particular, estou a falar do corpo de Cristo, e por isso é tão difícil atualmente falar de heresia, porque não há propriamente ortodoxia, não é? Os cristãos ortodoxos têm divergências dos cristãos católicos romanos, os protestantes terão também e têm entre si. Os anglicanos não veem tudo da mesma forma que os pentecostais. Então isto é quê? Vamos começar a chamar-nos heréticos uns aos outros só porque temos divergências teológicas? É capaz de haver uma forma em que isto tem mais sentido. Então se calhar nós vamos ter que ir para as coisas onde a Igreja universalmente tem concordado. Ou seja, aquilo que a Igreja, enquanto corpo, tem de facto definido e aceite como doutrina. É evidente que os hereges vão dizer que eles foram deixados de fora. Mas bem, a primeira heresia que nós temos conhecimento está lá em Atos 15, não é? Se não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não podem ser salvos. Portanto, surge nas comunidades judaicas que se converteram ao cristianismo, que ao perceberem que gentios, portanto pessoas que não tinham tradição judaica, que estão também a converter-se ao cristianismo, ao fazerem isto, estas pessoas, os judeus neste caso, começam a dizer, não, vocês também têm que se circuncidar, vocês têm que cumprir a lei, e sim, de facto, aceitar Jesus, mas têm que cumprir a lei. E Paulo e Barnabé discordam, portanto, entram ali numa argumentação, mas o que é mais interessante é que eles não chamam ninguém de herege, não expulsam ninguém da Igreja. O que eles fazem é, eles trazem o problema aos apóstolos em Jerusalém, aos apóstolos e aos presbíteros da Igreja, não eram só os apóstolos. Reúnem-se em concílio, discutem e deliberam. Concílio de Jerusalém. Ora, e é esta a forma que a Igreja tem de definir o que é uma heresia. Não é uma coisa que eu acho e vou agora dizer, olha, isto aqui é uma heresia. Não. A heresia é uma coisa sobre a qual a Igreja como um todo se pronuncia e não um indivíduo em particular. Portanto, logo aí nós temos que ter muito cuidado quando vamos dizer, olha, isso aí é uma heresia. A não ser, claro está, que possamos estar a ecoar alguma coisa que já foi definido como heresia. Mas como eu estava a dizer, levanta-se uma questão interessante. Se só a Igreja, não é? No caso, o corpo de Cristo, o conjunto dos fiéis,
não estou a falar de instituições, é que determina o que é heresia e o que é ortodoxia, não é? A Igreja é a coluna e firmeza da verdade, não é? Está lá, creio que na carta a Timóteo. Nós só poderíamos considerar os concílios perfeitamente ecuménicos, não é? Ou seja, ecuménico significa de toda a terra. Os concílios onde toda a Igreja estaria em consonância. E a verdade é que a Igreja, entretanto, foi-se dividindo. Então temos aqui um problema que precisamos resolver. Então eu acho que a forma mais simples de resolver isto é estabelecer os essenciais da fé cristã, que já foram estabelecidos há muito tempo. E definimos como heresia um desvio desses essenciais. Não vamos considerar qualquer erro teológico como heresia. Nem todos os erros teológicos são heresia. Alguns são, outros não são. Nem todos os erros têm o mesmo grau de gravidade. Há alguns erros, aquilo que nós chamamos de heresias, que, a crer neles, ameaça todo o cristianismo. Seria como tirar uma peça fundamental, basilar. Então, no que é que todos os cristãos concordam? E é sempre difícil dizer todos, porque vai sempre haver uma facção a alguma pessoa, mas, grosso modo, há temas onde os cristãos estão bastante unificados de uma forma esmagadora. Seja católicos, ortodoxos, protestantes. E é o credo niceno. Nós estamos em 2025 e neste ano faz 1700 anos que ocorreu o credo niceno. Portanto, houve um concílio, estabeleceu-se há 1700 anos atrás, estabeleceu-se um conjunto de crenças, os essenciais, os fundamentais da fé cristã. Reparem, nos primeiros 300 anos do cristianismo, o cristianismo espalhou-se muito rápido e espalhou-se de uma forma em que nem sequer conseguia haver um grande controle por parte dos bispos, portanto, dos supervisores de áreas geográficas, pelos bispos da Igreja, não conseguia haver uma supervisão absoluta sobre todas as crenças que estavam a ser disseminadas pelo Império Romano, no Império Romano. Portanto, o cristianismo explodiu com muita velocidade. Cristo é uma figura altamente carismática, emblemática, e pessoas que tinham outras teologias, outras formas de ver o mundo, também apropriam Jesus para elas e acabam por formar teologias um pouco à margem daquilo que era o núcleo central partilhado pelos apóstolos, mas não só isso, também as comunidades que foram crescendo têm as suas figuras de referência e algumas vão articulando certos pensamentos que não estão totalmente de acordo. Então o que acontece no credo niceno, um dos grandes problemas era a identidade de Jesus. E basicamente a essência de quase todas as heresias tem que ver com Jesus. Jesus, de facto, é o diferente, é o único da religião cristã. Se tu tirares Cristo da religião cristã, não tem identidade. Portanto, de facto, a pessoa de Cristo é a essência e é nela que reside, basicamente, nos desvios sobre essa pessoa que reside praticamente todas as heresias. Seja na sua ação, seja na sua natureza. Aqui em Niceia era mais sobre a sua natureza, não é? Muitas coisas estavam a ser ditas. Jesus é só um homem, ou Jesus é só Deus, não tinha um corpo físico, ou tinha, mas era duas identidades separadas, era Deus e homem separadamente, em simultâneo. Portanto, havia várias heresias, vários tipos de heresias. E é basicamente nesse contexto, nesse caldeirão, que surge Niceia. Não, nós vamos aqui definir o que é, de facto, o ensino que recebemos dos apóstolos. Então os bispos reúnem-se, bispos dos vários locais, Alexandria, Constantinopla, Roma, o que é que seja, juntam-se em Niceia para definir aquilo que seriam os essenciais da fé cristã. Ou seja, aqueles que se coadunam com Niceia se fazem parte do corpo. Aqueles que não se coadunam com Niceia estão fora do corpo. E o mais interessante é que 1700 anos depois
nós continuamos, de uma forma bastante solidificada, a concordar com as teses de Niceia. Houveram outras afirmações propostas em concílios, mais tarde, que foram anuladas por outros concílios. Por exemplo, portanto, eu não estou aqui a dizer que tudo aquilo que se delibera em concílio é imutável, porque a história não o verifica. Temos concílios a anular aquilo que outros concílios disseram, pessoas anatemizadas a serem recebidas de volta na igreja, sem que houvesse algum arrependimento ou assim. Então, no que é que todos os cristãos concordam? É no credo niceno. Eu até posso dizer qual é o credo niceno. Cremos em um só Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado, unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu e na terra, o qual por todos nós homens, e para nossa salvação, desceu, se encarnou e se fez homem. Padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. E cremos no Espírito Santo. Pronto, basicamente é este o credo. Dirás bastante simples. Há aí muitas doutrinas que não figuram. E eu acho que é esse o poder de Niceia. É que ele é simples. Ele fica focado só naquilo que é essencial. Antes de Niceia, houve outros credos. Por exemplo, o credo dos apóstolos, que é um credo que eu também gosto muito. E depois de Niceia também houve outros credos. Mas o credo niceno, de facto, tem esta particularidade de unificar e tanto católicos como ortodoxos, como coptas, como protestantes, estão debaixo deste chapéu de Niceia. Eles subscrevem Niceia. Então é um elemento muito importante para a unidade da Igreja. Então aquilo que eu queria propor, pelo menos do ponto de vista racional ou das proposições, é uma heresia, é uma contradição desse resumo de Niceia. É uma simplificação, é verdade, mas eu penso que é importante e nós podemos dizer que todas as pessoas que concordam com Niceia não são hereges. Podem ter ideias erradas, podem até ter ideias erradas sobre assuntos que são importantes, mas não são essenciais. Ou seja, o edifício cristão não vai ruir se alguém crer numa coisa fora do credo niceno. E já agora, o facto de alguém não estar, por assim dizer, debaixo deste chapéu do credo niceno, não significa que essa pessoa, ou seja, o herege, não é um devasso, necessariamente. Muitas das pessoas que foram anatemizadas eram diáconas, bispos da igreja, eram pessoas dedicadas, algumas ascetas, levavam muito a sério a sua fé e acredito que tinham bons impulsos e bons desejos. Por isso isto é uma questão convém falar com alguma subtileza. Mas aquilo que eu queria também dizer é erro versus heresia. Erro e heresia não são necessariamente a mesma coisa. E é importante distinguir estas coisas. Um erro teológico, um erro de interpretação não é necessariamente uma heresia. Neste caso, a heresia é aquela ameaça às crenças fundamentais que os nossos pais, por assim dizer, os pais da Igreja, definiram no credo niceno. Eles definiram que aquilo era o essencial. Então, desde há 1700 anos que temos essas crenças bem sedimentadas. E por isso não podemos chamar herege a uma pessoa que subscreva a integralidade do credo niceno. E por isso eu gostava de propor 3 graus de erro, ok? Portanto, em primeiro lugar, temos de facto heresia. Em segundo lugar, ideias heterodoxas, que podem de facto afetar realidades importantes da vida, mas que não beliscam o credo. E em terceiro lugar, ideias erradas, mas onde há espaço para mistério, para especulação, para diversidade. Então não podemos tratar todas estas categorias como se fossem a mesma categoria.
Uma imagem que eu gosto de dar quando estou a falar sobre isto é a seguinte. Imagina que tens uma casa. Estas ideias mais importantes são os fundamentos. Errar nos fundamentos manda o edifício todo abaixo. Portanto, aí tem que haver, de facto, prudência e as coisas têm que ser bem feitas. Mas depois, em segundo lugar, nós podemos ter paredes. As paredes preservam a integridade do edifício. Mas não quer dizer que de vez em quando não se tenha que partir uma parede para fazer ali uma modificação. Portanto, a parede não é um fundamento. E depois, em terceiro lugar, temos os acabamentos. Temos os rodapés, temos o pelador. E essas coisas não só podem, como se calhar de tempos a tempos devem ser renovadas, devem ser retiradas e postas outras para salvaguardar a beleza do edifício no seu todo. Então queria propor estes três exemplos. Por exemplo, afirmação de nível 1, aquilo que é fundamental e inegociável. Jesus é Deus. Isso é inegociável. Se alguém disser que Jesus não é Deus, não está conforme aquilo que a Igreja tem estado a dizer, pelo menos há 1700 anos, mas mais. Mas, por exemplo, uma crença de nível 2, que é uma crença que, por exemplo, divide protestantes de católicos. Os santos no céu podem interceder pela Igreja na Terra? Esta é uma questão que eu considero importante. Mas não é uma questão vital. Nós podemos divergir e não temos que chamar herege a quem crê de uma maneira ou de outra diferente sobre este ponto. E o nível 3, eu diria, por exemplo, o livro de Jonas é literal. Uma questão discutível, é debatível. Há quem ache que sim, há quem ache que não. Não é uma questão importante. Portanto, só as afirmações de nível 1, digamos assim, é que poderiam ser consideradas, ou seja, só as ameaças aos fundamentos é que poderiam ser consideradas heresias. Há uma frase do Santo Agostinho de Hipona, que eu gosto muito. Ele diz assim: no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em tudo, o amor. E eu acho que nós precisamos, nestes tempos tão polarizados, onde os ânimos estão tão exaltados, perceber que precisamos de unidade no essencial. Mas no não essencial, nós devemos conferir a liberdade. E temos de ter a capacidade, eu diria, a maturidade de comungar com irmãos que não acreditam em tudo igual a nós. Nós também já mudámos de ideias. Nós divergimos de quem nós somos. Às vezes, se calhar, de um dia para o outro, temos pequenos aspectos que nós próprios divergimos. Há ideias que nós nem sequer temos definidas. Não sabemos para que lado é que pendemos. Então nós temos de ter esta capacidade de acolher, de integrar, mesmo em temas que podem ser importantes e devem ser discutidos, mas que não são o essencial da fé cristã. Mas há aqui uma questão. Será que nós podemos ver para lá das proposições, para lá das afirmações de verdade? Porque mais importante que heresia, diria eu, é o espírito herético, o espírito divisivo. Portanto, heresia significa tomar partido, optar. É isso que significa heresia. Então a heresia é um espírito divisivo. E isso é interessante, porque o apóstolo Paulo coloca heresias nas obras da carne. Junto com outras, com idolatria, fornicação. Coloca lá heresias. Portanto, a heresia não pode ser um erro. Não pode ser só um equívoco. A heresia é mais profundo. A heresia é deliberadamente, é um pecado da vontade. É eu querer numa coisa errada porque me é benéfico, porque é mais vantajoso. É uma coisa mais profunda, diria eu. Então este espírito herético é muito mais do que uma proposição. Eu diria, muita gente pode até ter crenças heréticas, mas só por distração, por desconhecimento, e não têm um espírito herético, não têm um espírito divisivo. E podem muito facilmente acolher o ensino correto da Igreja. Então, como eu estava a dizer, o apóstolo Paulo coloca no rol das obras da carne, lá em Gálatas 5:20, as heresias.
Então, a heresia, este espírito herético, é um espírito divisivo. E é precisamente muitas vezes aquilo que está por detrás da acusação: tu és herege. Às vezes pode ser um espírito divisivo. Então nós podemos ser hereges a chamar pessoas de hereges. E nesse sentido, o oposto deste espírito herético é um espírito ecuménico, no sentido de universal, de querer a totalidade do corpo de Cristo dentro. A excomunhão, não é? Expulsar alguém da comunidade dos fiéis é uma coisa, primeiro, de último recurso, e pelo menor tempo possível, porque a esperança e é assim que também temos na Bíblia alguns exemplos, a esperança é que o herege se converta, é uma forma de disciplina, esta excomunhão, é uma esperança que ele volta à comunidade. E reparem, a excomunhão é a menor divisão possível no corpo. Porque se tu permitires que a heresia prolifere, irá ocorrer uma divisão muito maior no corpo. Então a excomunhão é a divisão mínima possível, porque o objetivo é preservar a integridade do corpo. A Igreja tem de ambicionar a ser una. A Igreja tem de ambicionar ser una. Foi a oração que Jesus fez lá em João 17, que eles sejam um, como nós somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. E escatologicamente só há uma igreja e Cristo só tem um corpo. Nós temos de nos conceber como um corpo. Para lá do meu pequeno quintal, da minha pequena paróquia, da minha pequena igreja, da minha pequena comunidade local, eu tenho que me conceber como uma parte de uma coisa muito maior, não só geograficamente, não só em termos temporais, mas também em termos conceptuais. Eu tenho que conseguir conceber que pessoas que pensam diferente de mim também fazem parte do corpo. Então, como eu estava a dizer, a heresia é mais um pecado de divisivo, de procurar criar cisões no corpo de Cristo. E especialmente porque não me convém, porque há verdades que não me convêm, verdades que me incomodam. É aquilo que Paulo fala lá a Timóteo na sua segunda carta, não é? Vem um tempo em que alguns não vão suportar a sã doutrina. Pelo contrário, segundo os seus próprios desejos, como que sentindo comichão nos ouvidos, se rodearão de mestres. Desviarão os ouvidos da verdade orientando-se para as fábulas. Ora, é precisamente isto. O espírito herético é eu não querer porque não me é conveniente, porque me obriga a modificar coisas na minha vida. Então, uma heresia não é uma crença que eu, após estudar e sendo honesto e orando, acabo por estar num lugar que não está certo. Pode ser uma heresia no papel, mas não é um espírito herético. A pessoa não está a tentar dividir a igreja. E a partir dessa pessoa, quando confrontada, quando corrigida, muito provavelmente irá refletir e mudar de ideias sobre esses assuntos. Agora, isto dos hereges é uma coisa interessante porque o herói de uma facção é o herege de outra facção, não é? E a Igreja, infelizmente, tem a história manchada. Nós excomungámos-nos uns aos outros e há muita divisão. Por exemplo, nós protestantes, nós devíamos saber isso melhor que ninguém. Martinho Lutero foi considerado um herege. Apesar de que hoje as relações com a Igreja Católica, especialmente pós-Vaticano II, são muito melhores, não é? Mas no papel o protestantismo é uma heresia, é um desvio. E não foi só Martinho Lutero, outros antes dele que tinham crenças que depois foram adotadas pelo protestantismo, por exemplo, João Hus, Pedro Valde, Savonarola, Wycliffe. E estas figuras, por exemplo, para o protestantismo são figuras boas e tudo eram gente devota, temente a Deus, piedosa. Então nós temos que ter um pensamento um pouco mais abrangente sobre estas questões. Outra coisa que eu queria dizer é: só comete heresia quem pertence.
ao dizeres que alguém é um herege, também estás a dizer que ele é um irmão. Porque não é preciso estar a dizer que pessoas que são de fora, que não fazem parte, que são heresias. Não, isso aí já é considerado pela Igreja uma coisa falsa à partida. Quando dá uma definição de heresia, nós estamos a dizer que essa pessoa pertence e estamos a chamá-la a reconsiderar o seu pensamento errado. Mas será que podemos, no nosso ímpeto de pureza doutrinária, estar a arrancar trigo juntamente com joio? Mais uma frase atribuída a Santo Agostinho, eu duvido que seja dele, estive a pesquisar, não encontrei, mas pronto, é atribuída a Santo Agostinho. Diz assim: a Igreja não tem muitos daqueles que Deus tem, e Deus não tem muitos daqueles que a Igreja tem. Eu gosto muito da parábola de Jesus do trigo e do joio. É de alguma forma indistinguível, ao ponto de se tu quiseres, antes da ceifa, estar a fazer essa divisão, dizer quem é que está dentro, quem é que está fora, tu irias cometer muitos erros. Isto é tão interessante. Então temos que deixar a Deus esse aspecto do julgamento e crescer juntos. É o que Jesus diz: deixem crescer juntos o joio com o trigo. E será que temos essa capacidade de crescer juntos? Porque eu não vejo outra maneira da gente se reconciliar, de haver o milagre da transformação do joio em trigo, senão através do crescimento juntos. Porque a Igreja tem muitos daqueles que não tem muitos daqueles que Deus tem. E Deus tem não tem muitos daqueles que a Igreja tem. Por isso, muito difícil fazer aqui estas separações. Figuras veneráveis de uma facção são os hereges de outra e vice-versa. O grande cisma da Igreja, não é? Que separou Oriente do Ocidente, católicos de ortodoxos, tem vários contornos, mas também teve um contorno teológico, que é a questão do filioque. Filioque significa e do filho. Então qual era a questão? A divisão, pelo menos do ponto de vista teológico, foi feita porque um lado acreditava que o Espírito Santo procedia só do Pai e outro lado acreditava que o Espírito Santo procedia do Pai e do Filho. Isto, inclusive, levou à criação de um outro credo, uma derivação de Niceia, e nós temos hoje duas igrejas que divergem nesta matéria. E a questão é, será que é justificável? Eles certamente consideraram, mas repara, eu não sei dizer se o Espírito Santo procede do Pai ou do Filho. Eu não sei. É uma questão que me parece mais de mistério do que propriamente de escrever sobre pedra. E eu questiono-me se às vezes não nos dividimos por dar cá aquela palha. Por coisas que se calhar não era preciso fazer uma divisão. Às vezes podemos aceitar que não sabemos responder, que é um mistério. Se calhar pelo menos podemos só dizer, isto não é uma questão vital. Não é uma questão vital. E cuidado a quem chamamos herege. Não é? Há uma passagem que Jesus diz, Mateus 5:23, acho eu, ou 22. Todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão terá de responder no tribunal. E aquele que chamar ao seu irmão cretino está sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que lhe chamar louco terá de responder na guerrena de fogo. E é muito interessante, porque nesta descrição de Mateus as duas palavras significam a mesma coisa, pelo menos em português. Tipo, cabeça oca, louco, cretino. E não faz muito sentido. E há uma proposta interessante que esta segunda parte, portanto, a palavra louco, seria uma transliteração para o grego do hebraico de uma palavra que é rebelde no hebraico. E isso é muito mais interessante e faz-me sentido e alinho com esses espíritos, porque não me faz muito sentido Mateus estar a dizer exatamente a mesma coisa. Portanto, um seria de facto chamar um cabeça oca e outro um rebelde, ou seja, uma pessoa que diverge intencionalmente.
E Jesus diz: quem chamar alguém de rebelde, contumaz, sem justificativa, também tem que responder por isso. Então acho interessante. Eu vou tomar até a liberdade de dizer: quem chamar herege ao seu irmão terá de prestar contas sobre isso. Reparem, hoje em dia a palavra herege é um pouco mais pacífica, mas em muitos momentos significou pena de morte. Ser herege era punido com morte. E isso é depois todo um... não me vou meter por aí, há muito para dizer sobre essa questão e a tragédia da suposta Santa Inquisição e o equívoco de Agostinho de dizer que a heresia é pior do que homicídio porque mata eternamente. Enfim, poderíamos estar a desdobrar aqui estas questões que são interessantes, mas eu vou tomar esta liberdade de dizer: quem chamar herege ao seu irmão vai ter que prestar contas disso. Ortodoxia é importante, ok? Porque ideias certas conduzem a vida certa. Eu não estou aqui a minimizar o facto de nós precisarmos de acreditar como deve de ser, ok? Mas nós não nos podemos esquecer da ortopraxia, que é o culminar, é o desfecho das crenças certas. É para isso que nós queremos de forma certa, é para ter a prática certa. Crenças certas não servem para nada se não nos conduzirem a uma prática certa, a uma vida certa, não é? Como diz lá o apóstolo Tiago, também os demónios creem e estremecem. Crer por si só não faz nada, não atua nada se a minha vida não mudar, se eu não me permitir que ela mude. O objetivo da vida não é crer, mas viver. E crer leva-me a viver como deve de ser. Crer é o meio, não a finalidade. E os protestantes às vezes pecam um bocado nisto. Exageram um pouco esta questão da fé, quase ao ponto de dizer que não precisamos nos esforçar para viver uma vida reta, uma vida justa. Basta crer que as coisas acontecem naturalmente. Bom, se for assim, se tu não ages, então é porque não crês. Há muitas crenças que levam esta estampilha herética em cima, mas que estão tão distantes da vida cotidiana que eu nem sinto que se relacionem com amar a Deus e amar o próximo. E será que devíamos ser tão contundentes em definir certos pequeninos aspectos? Se nós nos preocupássemos tanto com a ortopraxia como com a ortodoxia, não é? O que é que isso poderia trazer? Aqueles de nós que temos um bocadinho ímpeto de polícia doutrinário, eu confesso que às vezes tenho um bocadinho disso. Se quiséssemos também, sobretudo para nós próprios, policiar a nossa prática, mais do que as crenças. O que é que nós estamos a fazer? O que é que nós estamos a trazer ao mundo? Então, heresia, espero que tenha aberto um pouco os horizontes e que possamos ter mais cuidado com um espírito divisivo e com a utilização banal do termo herege e heresia. Se gostam deste conteúdo, deixem um like, subscrevam, acompanhem, façam questões. Não estimo que eu vá entrar em grandes debates teológicos aí na caixa de comentários, mas posso eventualmente comentar qualquer coisa. Portanto, se tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, também podem deixar à vontade. Se quiserem apoiar este e outros projetos, podem apoiar em patreon.com/tatomedia. A Tato é uma chancela que cria vários projetos que ligam mídia com espiritualidade, fé. Portanto, se vocês gostavam de apoiar este projeto, podem ir a patreon.com/tatomedia, fazer o vosso apoio. Mais informação também no site, tatomedia.com. Podem ver. Então, até à próxima. Não sei precisamente qual será a periodicidade deste programa, mas há de haver aí mais episódios na calha. Até breve.